Olá, queridos, estamos mais uma vez com o nosso culto online e gostaríamos de entoar um cântico e deixar também um texto de Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. E se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui e outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Bom dia, igreja. Hoje estamos chegando até o seu lar online. Conforme a decisão do conselho da nossa igreja, no último domingo, nós não realizaríamos os cultos no templo. E então quero abraçar os irmãos nesse tempo de isolamento, nesse tempo que nós estamos distantes uns dos outros, mas nós estamos tão juntos na nossa fé, na nossa comunhão com Deus. E eu gostaria, abrindo aqui nosso estudo da escola dominical, eu gostaria de elencar algumas coisas para a igreja. Primeiro, considerando que nós estamos, a maioria, em casa, evitando contato com as pessoas, evitando sair na rua,
a ficar em casa nesse tempo da pandemia, eu gostaria de falar com você para nós estarmos juntos em oração, estarmos buscando a presença de Deus e juntos nós vamos sair dessa, nós vamos vencer. Então, segundo eu queria falar com os irmãos, é que nós temos que tirar proveito dessa situação. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos nos lares para a gente ler mais a palavra de Deus, para a gente estar mais em oração e a gente poder também abençoar os irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo aí cheios de vídeos, informações, a televisão só fala em coronavírus, muita preocupação, medo nas pessoas. Nós sabemos que tudo isso é legítimo, todas essas informações são altamente importantes para as famílias, para cada um de nós, mas eu gostaria de dizer aos irmãos, para a gente fazer áudios, telefonar uns para os outros e compartilhar. Por exemplo, se você tem alguma experiência de oração, como você está enfrentando esse isolamento, você fazer áudio e contar. De repente você tem alguma novidade, alguma experiência que você pode compartilhar com os irmãos, com a igreja. E terceiro, eu gostaria de falar com você sobre a convocação para o jejum neste domingo. Nós começamos hoje o jejum às 6 horas com a letra A e vamos encerrar o jejum às 24 horas com as letras Y e Z. Nós estamos, por razão dos surtos mundiais do coronavírus, o Covid-19, nós estamos aí obedecendo a convocação, ou atendendo a convocação da Igreja Presbiteriana do Brasil para vivermos um dia em jejum, estarmos em oração. E nesse jejum nós podemos colocar algumas coisas como alvos de oração. Primeiramente, colocar a igreja em oração, colocar os idosos, as pessoas que estão nessa situação de saúde, que são grupos de risco, os idosos, as pessoas que têm algumas enfermidades, imunidade baixa, e etc. Eu gostaria que nós estivéssemos nesse jejum orando por essas pessoas. E também orar pelo mundo, orar para que Deus abençoe não só o Brasil, a nossa cidade, estado, país, mas que Deus estivesse abençoando todo o globo terrestre nesse momento, todas as nações, a Ásia, as Américas, a África, a Oceania, que todos fossem alvos das nossas orações. Nós vimos aí alguns vídeos mostrando lá na Coreia do Sul as pessoas, as crianças colocando o dedo, a mão em cima do mapa, nos países. Certamente alguém estava lá orando pelo Brasil, e nós devemos fazer o mesmo, orar para que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de medo das pessoas, de angústia, nós sabemos que toda essa preocupação é legítima, porque nós somos humanos, mas nós não podemos perder a fé no Deus vivo, Criador de todas as coisas, aquele que tem nas suas mãos as rédeas da história, aquele que tem mostrado para nós que nós precisamos ter disposição de alma para obedecê-lo, que a nossa mente deve estar cativa no Senhor, que a nossa vontade deve estar toda disposta a obedecer ao Senhor. Então fica firme aí nesse jejum e vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Bom, depois de todas essas coisas que eu coloquei, agora eu quero partilhar com você na palavra de Deus, no Salmo de número 84. Eu quero partilhar com a igreja 3 versículos da palavra de Deus. O primeiro versículo é o 3.
O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bom, irmãos, olha bem a palavra. Diz que pardal e andorinha encontraram segurança, habitação, a estabilidade. Onde? Na casa do Senhor. E depois ele fala assim: eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então eu queria fazer uma pergunta para você: onde nós estamos colocando a nossa segurança nesse tempo de pandemia? A Bíblia fala que nós passaríamos por aflições. A Bíblia não promete para nós uma estrada encarpetada, ela não mostra que a gente está numa sala VIP, que no mundo nós teremos sofrimentos, no mundo nós teremos tribulação, no mundo nós teremos angústia. Mas, meus irmãos, eu acredito que ninguém de nós esperava de ver uma situação tão difícil que nós estamos vivendo. Eu acho que a nossa geração, ou a geração antes de nós, ninguém imaginou ou viu uma tribulação, um sofrimento, uma aflição tão grande que sobrecaiu sobre as nações. Nesse tempo, as fronteiras foram fechadas, não por causa do poder bélico, não por causa das guerras, não para fazer campos de refugiados, mas nós estamos encurralados, refugiados dentro das nossas casas. Ninguém nunca imaginaria o que estaríamos enfrentando hoje. Bom, mas a palavra de Deus diz que nós não somos como a andorinha, ou nós não somos pardais, mas assim como eles encontravam segurança ali na casa de Deus, diz aqui a palavra que a nossa segurança está onde? Nos altares. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, de falar para você que a nossa segurança está nos altares do Senhor. Se você abrir a palavra de Deus no Salmo 121, o salmista pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? As pessoas faziam os seus templos, os pagãos, nos altos das montanhas, e lá eles adoravam o Deus pagão, os seus deuses pagãos. E o salmista olha aquela religiosidade toda, ele olha aquela situação, e ele faz uma pergunta lá nos arroubos da sua eloquência. Ele pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu irmão, nesse tempo de pandemia, de crise, onde nós vamos buscar socorro? Só nos altares do Senhor. Só Deus pode abençoar. Mesmo sendo legítima toda essa dor, essa preocupação, medo, Deus está conosco. Deus conhece o coração da igreja, Deus conhece o nosso coração, e nós vamos colocar nossa confiança no Deus de Israel, o Deus da palavra de Deus, o Deus que cuida de cada um de nós. Bom, o segundo versículo que eu quero deixar com a igreja nessa manhã é o versículo de número 6. Olha bem o que diz a palavra: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Aqui nós encontramos a segunda lição que eu quero partilhar com você nessa manhã. É que os filhos de Deus, eles têm um poder sobrenatural para passar pelo vale árido. A outra versão que diz aqui o vale árido, fala o vale de Baca. Se você procurar no dicionário, você vai ver que Baca significa sofrimento, significa tribulação, medo, preocupação, todo tipo de sofrimento
está interiorizado nessa palavra Baca. E aqui está dizendo a palavra de Deus no versículo 6, o qual passando pelo vale Baca, passando pelo vale árido, passando pelo vale do sofrimento, faz dele um manancial. Isso quer dizer, meus irmãos, que a igreja, ela passa pela tribulação, mas ela não fica. Aqui, meus irmãos, você observa o Tiago falar que nós devemos ter por motivo de alegria passar pelas provações. Nós passamos pela provação, mas nós não ficamos no atoleiro. Nós não ficamos no atoleiro, porque Deus nos abençoa, como diz o salmista, lá no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu, inclinou para mim os seus ouvidos. Meu irmão, Deus está conosco. Então, se você confia em Deus, nós passaremos pelo vale árido, mas Jesus está lá na frente, estendendo as mãos para nós e dizendo assim: vem, filho meu, eu quero pegar na sua mão, e eu vou fazer você passar nesse vale árido, e eu vou te dar águas potáveis, águas cristalinas, águas puras, eu vou te abençoar. Então, meu irmão, confia no Senhor, Deus está conosco para nos abençoar. Bom, o último versículo que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã, nesse Salmo de número 84, é o versículo de número 7, que diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, os filhos de Deus, eles têm segurança no altar do Senhor, eles têm um poder sobrenatural para poder superar as dificuldades, os problemas e caminhar triunfal e vitoriosamente na presença do Senhor. E a terceira lição desse texto que eu quero partilhar com você é que nós também temos um progresso sobrenatural. Não é só poder, porque a Bíblia diz que a nossa força vem do Senhor. O poder que está na igreja não é um poder humano, não é um poder do homem, é o poder do Espírito Santo que está sobre nós. E aqui está dizendo que vão indo de força em força, ou seja, nós vamos progredindo, nós vamos superando dificuldades, nós vamos superando os problemas, nós vamos caminhando vitoriosamente na presença do Senhor. Esse é o progresso que os cristãos vão experimentar, que nós estamos experimentando nessa hora de pandemia, nessa hora de medo, nessa hora de temor no coração das pessoas. E a palavra de Deus mostra isso para nós, que se nós confiarmos no Senhor, Ele vai abençoar a sua igreja. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses, que nós vamos ser vitoriosos em cada ponto, em cada passo da nossa vida. Ele diz assim, que cada uma das suas necessidades serão supridas. Então, meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece, dizia Paulo. Paulo, o maior bandeirante do Evangelho, ele nos ensinou que nada nos separará do amor de Deus. Não é crise, não é problema, não é dificuldade, nada. Porque nós estamos na palavra de Deus e nós seremos vitoriosos. Então, meus queridos, concluindo essa palavra nesta manhã, eu quero convidar você para uma oração. Eu gostaria, se você estiver me acompanhando, eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Meu querido, vamos orar, como eu já disse no início dessa reflexão, vamos orar pela igreja nessa manhã. Vamos orar pelos idosos, vamos orar pelas pessoas que estão vivendo tempos difíceis. Vamos orar desde a criança até o idoso. E vamos orar também, meu querido, pelos profissionais da saúde, os médicos, paramédicos, enfermeiros, os farmacêuticos, todos os profissionais que incansavelmente estão trabalhando aí para cuidar da nossa saúde. Vamos orar por eles. Eu quero também convidar você para a gente orar pelas nações, orar para Deus dar uma direção para os cientistas,
e descobrir um remédio, uma vacina para essa pandemia que espalha pelo mundo como o fogo espalha pela palha seca. Quando os homens estão vendo que não há mais um acero para poder cercar, não há um balizamento para cercar essa pandemia, nós continuaremos confiando em Deus e vamos orar. Então feche os seus olhos e nós vamos orar. Deus querido, nessa manhã nós queremos orar pela igreja do Senhor, Pai. Oh meu Deus, nós queremos levantar as nossas mãos e clamar ao Senhor, Pai. Deus abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso presbitério, abençoa as igrejas nessa cidade, abençoa a cidade de Campos, abençoa o estado do Rio de Janeiro, abençoa o Brasil, Pai. Toma a nossa nação, ó Pai, debaixo das tuas mãos nessa hora. Nós oramos, ó Deus, pelos médicos e os demais profissionais da saúde que estão incansavelmente trabalhando, ó Pai, lutando para cuidar das pessoas. Meu Deus, abençoa o mundo, ó Pai, abençoa todas as nações, abençoa todos os continentes nessa manhã, Pai. Deus, olha para a tua igreja, abençoa o teu povo, ó Pai, fica conosco. Nós oramos através do nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe toda a sua igreja para a honra e para a glória do Senhor.